Eu tenho um aviso também, desculpa, Marquinhos. Na verdade, o aviso é do pastor Ezequiel, mas na verdade é para toda a igreja, que é sobre a programação que vai atrapalhar, de certa forma, o ensaio do coral, que é o encontro de casais, né? Os casais estão convocados aí a trazer o alimento, eu não sei direito como funciona, quem que está organizando todo o evento, mas você é bem-vindo e a gente quer que você participe. Cadê os meus jovens que eu pedi para vocês estarem aqui, por favor? Falei aqui na frente, meus jovens aqui, minha sala, o pessoal. Nós estamos estudando o livro do Gênesis, tá? E vocês vão ter a rica oportunidade de participar conosco da nossa aula. Eu vou fazer um resumo aqui bem rápido daquilo que a gente está... Pode sentar aí na frente, vocês vão me ajudar aqui com o que a gente precisa. Eu vou trazer aqui para fazer um resumo básico, bem básico de tudo aquilo que a gente já tem aprendido, e depois a gente vai seguir no capítulo 14 de Gênesis, que é onde nós estamos hoje. Então, tem muita gente lá atrás, se vocês quiserem, está vendo um monte de lugar vazio aqui, ó, porque vocês não vão conseguir enxergar direito, é coisa de professor, é coisa chata, assim, mas eu vou insistir que vocês venham mais perto, eu gosto de ouvir vocês, eu gosto de olhar para vocês, eu gosto de perguntar coisas, e aí que vocês não vão vir para frente nunca, né? Se eu falo que eu gosto de perguntar, mas fiquem tranquilos. Tá, a gente vai crescer junto, como a gente já tem feito com os jovens. E os jovens vão me ajudando aí se eu esquecer alguma coisa. E depois a gente segue a nossa caminhada a partir do capítulo 14. Vou ficar com uma mão presa no microfone, né? Mas tranquilo. O lapelinha? Ah, o lapelinha é muito tio, né? Não dá. Vamos lá, gente. Rapidinho, para a gente começar, a gente entender, né, não cair de paraquedas onde os meninos e onde a galera dos jovens estão, eu vou fazer assim, ó, aquele resumo extremamente panorâmico, aquela coisa assim, totalmente, né, aberta ali, mas para vocês, se vocês quiserem me interromper, que você fala, Lucas, olha isso, tal, eu não estou aqui para responder todas as perguntas do livro de Gênesis, tá? Eu já falei para os meninos, né? A Bíblia é um livro de perguntas, né? Não é um livro essencialmente de respostas. Então, a gente vai passar... Você está aqui, Wesley, obrigado. A gente vai passar rapidinho pelo livro do Gênesis de 1 a 13, e aí vocês me acompanham. Essa é a função. Presta atenção, a azul está melhor? A preta não está funcionando direito, vamos de azul. Então, vamos lá. Eu vou falar das verdades essenciais básicas e teológicas que vão caminhar com a gente durante todo o livro do Gênesis, que vão ser extremamente importantes para toda a história de Israel, o desenvolvimento do povo de Deus. E, meus amigos aqui, Gênesis 1, o que a gente aprendeu basicamente, bem no comecinho ali, que nós servimos o quê? Um Deus criador, o Deus de Israel é o Deus criador, e além de criador, o Deus de Israel é essencialmente o quê? Está vendo, Rodolfo? Obrigado. Deus de Israel é essencialmente bom. Dentro dele não existe nenhuma parte de maldade, nada parecido. Como que termina o relato da criação? Com uma coisa muito importante, que vai ser a base do desenvolvimento depois do povo de Deus, o descanso, né? Então, a gente precisa o quê? Aprender a descansar em Deus. A gente conhece o Deus Criador, já temos spoilers de hoje à noite, hein? A gente conhece o Deus Criador, esse Deus é essencialmente bom, e ele faz o homem, imagem e semelhança, toda aquela coisa. Então, no capítulo 1 do Gênesis, a gente termina com a cereja da criação. A minha letra não é para vocês entenderem, é para vocês, né? Isso aqui é só para ajudar minha cabeça a entender as coisas. Então, a cereja da criação, que é o quê? O homem. Imagem e semelhança de Deus, relacionamento, Adão, Eva, aquela coisa tudo perfeita, até que chega, né? Você começa a falar, nossa, que coisa boa, a criação é perfeita, é tudo legal. E a gente tem o quê? Gênesis 2. Basicamente, a gente começa a entrar algumas coisas do desenvolvimento do homem, né? O homem no paraíso, como que ele deve lidar e como que ele lida com a criação, a importância do cuidado, e aí a gente viu que o homem tem autoridade, né, e responsabilidade sobre uma série de coisas dentro da criação. O homem dá o nome, e a gente aprendeu também aquelas coisas, como é importante o nome, a questão de autoridade, a formação da mulher, como eles são ombro a ombro, uma série de coisas importantes. Mas a gente fala assim, nossa, que mundo perfeito. Só que o mundo que a gente vive é isso aqui?
Não, né? Porque o que existe logo depois de Gênesis 2? Gênesis 3, né? Obrigado, gente. A queda. Não é tão difícil, né? Só seguindo aí que a gente vai chegar lá no Gênesis 13. Então, a gente aprende o quê? Que esse Deus, que é essencialmente bom, é totalmente bom, nele não tem maldade nenhuma, o mal não vem sobre ele. E aí vem aquela pergunta básica que os jovens fizeram, obviamente, mas Lucas, de onde vem o mal? E aí, pode chamar pastor Ezequiel, pode ressuscitar aí qual teólogo for, ninguém vai conseguir explicar isso, mas a gente sabe que em Deus não tem parte nenhuma de mal. A gente sabe que isso vem, né, de algo totalmente longe de Deus. E acontece algumas coisas aqui. O mal não afeta só o homem, que é a imagem semelhante de Deus. O mal afeta o quê? Toda a criação. O homem é colocado, a terra é amaldiçoada, o homem é colocado em guerra com a terra, mas Deus faz o quê? Começa com P? Uma promessa, isso aí. E ele fala, olha, da sua semente, da semente da mulher, vai dar tudo certo. Eu vou restaurar a terra, vocês podem ficar tranquilos, a gente vai voltar a ser amigos, e vai ser tudo muito bom. E logo depois do capítulo 3, o que acontece? Eva tem o quê? Eva e Adão, né, estão ali. Eva e Adão não, desculpa. Adão e Eva estão ali, e aí fala que eles coabitam, né? Umas coisas que a gente já conversou sobre isso também, né? A ordem de Deus era crescer e multiplicar. E o coabitar ali, o iadá, é um verbo extremamente importante de relacionamento. Então tem toda uma restauração da relação deles, né? Porque logo que eles pecaram, eles se viram nus. E tudo isso está dentro da cabeça de vocês, já que eu já sei. Mas tranquilo. Acontece o quê? Gênesis 4. Caim e Abel. Então, adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. E esse varão quem que é? Caim. O que entra na cabeça de Eva? Quem que é Caim? Caim é o Redentor. Caim é o cara que vai vir para redimir a criação. Deus prometeu, Caim é o cara mais legal, e Abel, o que ele é? Abel é o sopro, né? A gente falou dos nomes e tal. E aí, quem que é Caim? Lavrador. O que aconteceu no finalzinho de Gênesis 3? Qual foi a maldição? Do suor do seu rosto, e etc., toda aquela coisa. A terra vai se voltar contra vocês. E aí Caim chega com o que diante do Senhor para a oferta? Por que Deus rejeita a oferta de Caim? Vocês, meus jovens, já sabem. Por que Deus rejeita a mesma oferta de Caim? Eles estão falando aqui, tá, gente? Eu estou falando só o que eles estão falando e algumas coisas estão ali na minha cabeça. Caim acha que venceu a terra, né? Caim acha e fala assim, ó, Senhor, está aqui, ó, eu sou o cara. Aquela maldição que o Senhor fez, esquece isso daí. Mas Deus olha as coisas diferente. E aí acontece o que todo mundo já sabe, né? Caim mata Abel, e aí todo aquele sonho de Adão e Eva, que, nossa, Caim pode ser o Redentor, cai por terra, e acontece todas aquelas coisas, e aí Caim vai para o Oriente, e aí ele funda as cidades, e aí as coisas começam a acontecer de forma que a humanidade começa a se afastar de Deus, e o capítulo 4 vai começar a mostrar que o pecado começa a ficar uma coisa cada vez mais absurda. Então, começa com o homem caindo, começa com o assassinato, e logo depois, no final do capítulo 4, Lameque, que é a descendência de Caim, já está pegando mais de uma mulher, fala que se alguém fez mal para mim, eu vou devolver 70 vezes 7 e tal, o cântico das espadas, e a gente tem toda uma descendência de Adão, né, Sem, aquela coisa da semente, aquela coisa da esperança, ó. Se Caim, a gente já sabe que Caim não é o Redentor, né, a gente deixou bem claro que Caim não é o Redentor. E Abel morreu? Abel já era. O que a gente vai fazer? Fala o quê? Aí mostra, né, Adão e Eva coabitam, etc. Nasce Sete. E aí da descendência de Sete. Por que as genealogias são importantes na Bíblia? Porque tudo a gente está pensando, ó, eles estão ali, nossa, a gente está esperando um Redentor para redimir a terra. Então da descendência de Sete que vai vir esse Redentor. E depois a gente vai ver que a descendência de Caim continua aqui fazendo um monte de coisa. E aí chega o capítulo 6, o pecado está de um jeito enorme, assim, o pecado cada vez maior, tomando toda a terra, os reis, as autoridades, né,
que foram constituídas sobre a terra por causa das cidades, estão cada vez mais, né, pesadas sobre o homem, agem cada vez de um modo mais longe de Deus, e Deus fala, olha, eu não vou estar nesse sistema. Isso começa a encher, né, a questão ali, a cabeça de Deus. Só que existe o quê? Um homem justo e bom. E a gente viu como essas coisas, como esses termos são importantes. E esse homem é Noé, da descendência de Sete. E aí, todo mundo já sabe do dilúvio, julgamento de Deus. Eu vou fazer bem rapidinho, só para a gente chegar lá onde eu tenho que chegar hoje ainda. Então, aí tem o dilúvio, eu mostrei para vocês, a gente conversou, como esse é um padrão de julgamento de Deus. E isso vai ser mostrado, né? Então, Deus, a iniquidade chega num ponto que Deus não suporta mais, e Deus continua misericordioso, porque Ele vai manter a descendência. Misericordioso, vocês entenderam aqui, né? Então, Deus vai se manter misericordioso e a descendência vai continuar. Só que logo depois que Noé sai da arca, Deus estabelece uma aliança, né? Acontece uma situação parecida com a do jardim, a gente já conversou sobre isso. Noé fica nu lá na barraca, né? Os filhos de Noé passam por cima da autoridade dele. E o que acontece com a descendência de Noé? A mesma coisa que acontece aqui em cima, né, gente? Ele amaldiçoa um dos filhos. Né? Então vai continuar tendo uma descendência fora dos planos de Deus. Então, uma descendência fora dos planos de Deus. E, vou colocar assim, né? A semente santa, aqui, a descendência santa. Então, esse vai ser o padrão. Noé acontece isso, né? Depois, a gente tem a Torre de Babel, e a gente conversou como os homens tentam se apresentar longe de Deus. E a gente viu que Deus começa a trabalhar com uma maneira diferente da criação. E logo depois da Torre de Babel tem os descendentes de Sem. E a gente vai entender que dos descendentes de Sem vai aparecer um homem que Deus vai se relacionar diferente com ele. E esse homem quem que é? Abraão. E Deus vai estabelecer um povo. Só que parece que Deus não entendeu direito o projeto dele. Porque quem que ele escolhe para seguir o projeto dele? Um homem casado com quem? Exato. Um homem casado com uma mulher estéril. Então, calma aí, vamos fazer uma linha aqui de raciocínio e aí a gente vai seguir. Beleza, Deus prometeu depois da queda que ele ia gerar, através de uma semente santa, a redenção dos homens e tal, tranquilo. A coisa está caminhando, acontece dilúvio, acontece uma série de coisas e tal. E aí chega em Abraão e Deus fala assim, olha, eu não vou mais lidar com a terra como, né, eu lido normalmente. Eu vou estabelecer um povo, chamar um povo para me servir, e esse povo vai ser o exemplo, né? Ele vai abençoar todas as famílias da terra. E Deus escolhe quem? Abraão. E a gente viu que eram 3 irmãos, né? Eram 3 irmãos aqui junto com Abraão. Irmão 1, irmão 2. Um dos irmãos morre, não deixa descendência. E o outro irmão deixa quem? Famoso sobrinho aqui de Abraão e etc. Deixa Ló. Então, a expectativa, ó, eles estão vindo do tronco certo, né? Abraão não é só casado com uma mulher estéril, mas a gente viu que existe até umas repetições, é uma mulher muito estéril, né? E isso é considerado o quê? Uma maldição. Então, a coisa não faz sentido seguir daqui. A gente tem uma expectativa em quem vai ser o Redentor? Ló. E aí a gente vê que Abraão recebe a promessa da terra. Então entram 2 elementos extremamente importantes para toda a teologia de Israel, que nós vamos seguir nesses elementos hoje. A terra e a semente santa, que está acompanhando a gente desde lá do jardim. Então, Abraão recebe a benção da terra e etc. A gente está aqui agora, chegamos no capítulo 12. Né, logo depois da Torre de Babel. Abraão recebe a semente e tal, só que assim que ele é convocado para ser um povo, toda aquela coisa bonita, o que acontece? Fome
ele foge para o Egito, né? Ele fica com medo e etc. Acontece toda aquela situação com a esposa dele, Faraó, e a gente já conversou sobre isso também. Eles descobrem que Deus está mantendo a semente ali, né? De alguma forma, uma maneira ali até peculiar, vamos dizer assim, mas Deus está sustentando todo esse projeto e ele retorna, acontece uma briga, né? Abraão e Ló se separam. Obrigado, viu, Miquinho? Vou continuar rabiscando aqui. Abraão e Ló se separam, acontece uma briga entre os pastores deles, e aí a gente terminou com Ló seguindo para as pastagens boas, né? Abraão junto com Deus ali, dependendo da chuva, né? Longe dos rios, para se manter e etc. E agora nós seguimos no capítulo 14. Sucedeu naquele tempo que Anrael, rei de Sinar, Arioque, rei de Eleazar, Quedolaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Edmá, contra Seneber, rei de Zeboim, e contra os reis de Bela, esta é Zoar. Todos esses se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. No 14º ano veio Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele feriram os refarins em Asterote Canaim, e os unins em An, e os emins em Savec Quirim-Ataim, eu não vou ficar me atendo a esses nomes, né, vocês já repararam, e os eureus no Monte Seir, até o Parã, onde está junto no deserto. De volta passaram em Elmispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas, dos amoreus, e habitavam em Hazoram Tamar. Saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admar, de Zeboim, de Bela, de Zoar, e se ordenaram e levaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quelodomar, rei de Elão, Tidal, rei de Goim. Essas partes aí tranquilos, tá, gente? Eu vou, como eu falei, eu não faço versículo por versículo, eu vou passando ali. Versículo 11, importante. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e foram embora. E o que acontece? Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara, e contou a Abraão, o hebreu, que habitava junto aos carvalhais de Manré, o amoreu, irmão de Escol, de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos da sua casa, os perseguiram até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e seus homens feriu-os e os perseguiu em Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de todos os bens, e também Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir Quedorlaomer e dos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro do rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão, vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários em tuas mãos, e de tudo Abraão lhe deu dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: Levanta a mão ao Senhor, Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Não quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens Arner, Escol e Manre, que foram comigo, esses que tomem o seu quinhão. Vamos lá, então. Abraão e Ló separaram, e como a gente conversou na nossa última aula, aí os meninos vão lembrar, é uma situação meio constrangedora, porque Abraão é o mais velho. Agora veio, hein? Abraão é o mais velho, ele tem todos os direitos sobre a terra, e a gente vê que Ló escolhe a terra por uma série de especificidades, especialmente porque ela é parecida com o quê? Beleza, está lá no finzinho do capítulo 13 e tal. Então, toda aquela situação que Abraão já passou de fome e tal, Ló olha e fala assim: nossa, essa terra é parecida com o Egito. E fala que ele fica o quê? Próximo, ele estabelece a sua morada próxima a Gomorra. Sodoma, na verdade, desculpa. Então, Ló está morando próximo de Sodoma ali.
Só que o tempo vai passando, e aí o nosso autor de Gênesis, ele coloca um cenário para a gente. Ele fala, ó, enquanto essas coisas estão acontecendo, vários reis do Oriente, Ocidente, vocês já sabem, né, o que significa isso no livro de Gênesis. Então os reis do mal vieram e começaram a devastar aquela área. E eles bateram em todo mundo, meu. 5 reis. E aí existe uma coisa, né, geográfica aqui, né, eles vão apresentando o rei e o local de onde ele é. Isso é importante? Sim, é muito importante. A gente sabe onde são esses locais? Não. Geografia e arqueologia bíblica, eles vão brigar centenas de anos. Mas a importância não é o local, a importância ali é textual e eu vou mostrar para vocês. E ele vai mostrando cada rei e de onde ele é. Então, 5 reis contra os reis ali de Sodoma e Gomorra, o pessoal que está próximo aqui, e eles tomam um couro na batalha, né? E o que acontece? Naquele tempo, era normal até hoje, né, os espólios de guerra. E junto com os espólios, quem estava ali próximo ali, não devia estar ali, né? Mas ele gostou da coisa ali. Como que Ló está próximo a Sodoma? Como que Ló está? O que a Bíblia diz? Está escrito aí, ó. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que o quê? Morava em Sodoma. Aí a gente vai começar a entender, fala, ih, meu, Ló está fora da pegada mesmo. Ló começa o quê? Ah, acha bonito as Campinas, vou morar ali perto. Depois Ló está o quê? Morando em Sodoma. Depois, mais para frente, a gente ainda não vai chegar lá no capítulo 19, quando acontece toda aquela situação, fala que Ló era o quê? Cidadão ativo de Sodoma. Era um cara que amava aquele lugar, estava ali trabalhando. Então a gente começa a ver, meu, eu acho que eu estava errado. Não é daqui que vai sair a descendência mesmo. Mas a gente só tem uma opção, Abraão e Sara, que não tem possibilidade nenhuma de que as coisas aconteçam, né? Mas a promessa é de Deus, a função é de Deus de manter esse projeto. E a coisa continua. E fala que foi uma batalha bem complicada e tal, e sobra um cidadão, né? Fala que escapa ali das mãos do pessoal, e não se sabe por quê, nem como, mas ele chega até quem? Abraão, o quê? Está aí no texto. Abraão, só fala Abraão? Não. Veio, porém, o que escapara, contou a Abraão, o hebreu. E onde que estava Abraão? Esse habitava onde? Junto aos carvalhais de Maré. E aí vocês já sabem, o que são os carvalhais de Maré? Onde terminou o nosso capítulo 13 lá. Se vocês não sabem, está aqui no final, a gente já pode ler aqui, ó. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou dele, ergue os teus olhos, vamos para o norte, para o sul, para o oriente, toda essa terra eu te darei, farei tua descendência, levanta-te, percorre e tal. Último versículo. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom. Levantou ali um altar ao Senhor. Onde que Abraão estava? Do lado do altar que ele tinha levantado, junto ao Senhor. Então, o que a gente aprende aqui? Beleza, terminou o capítulo 13, a gente pensa que Ló se deu bem, né? Meu, Ló escolheu a melhor campina e etc. Na verdade, a gente já sabe que Ló não se deu bem porque Abraão deve ter ficado meio cabisbaixo ali e o próprio Senhor restaura aquela situação, fala, não, Abraão, fica tranquilo. Disse o Senhor, né? A gente já ouviu que fazia tempo que o Senhor não falava nada ali em Gênesis. Ele fala, ó, eu vou te dar toda essa terra, pode ficar tranquilo, fica na paz. E aí Abraão estabelece um altar. Só que a gente está falando de duas coisas importantes. Terra e a semente. A semente a gente já sabe que Abraão não tem. E a terra? Abraão também não tem. Abraão o quê? O hebreu. Rei de não sei onde. Rei que ou menos não sei o que lá. Nome tudo complicado. Rei de não sei onde. Rei de não sei o que lá. Rei de Sodoma. Rei de não sei o que lá. Abraão, o hebreu. Abraão não tem terra. Abraão não é rei. Esse é o capítulo que vai aparecer mais rei no Antigo Testamento. São 28 aparições do termo rei. E Abraão? Parece que Abraão não é nada, né? Abraão é o hebreu, mas naquele tempo não existia o povo hebreu. Então quem que é o hebreu que a gente está falando? É aqui, ó.
último da descendência de Sem, famoso Éber. Cadê? E provavelmente esse hebreu vem do Éber que está aqui no versículo... Arão, nascimento, cadê Sem? Éber, 15. 11, 15. Então, provavelmente eles já falavam assim, não, beleza, esse é o cara que está chamando lá a descendência dos nossos amigos. Então, esse termo hebreu é mais parecido com o... Voltando aqui para cima, para o Sem. Tá? Então, o hebreu aqui é do Éber. Então, Abraão, a imagem que a gente está aprendendo aqui no Gênesis, é que Ló está cada vez mais distante do plano de Deus, e Abraão, por mais que ele não tenha terra, por mais que tudo isso daqui esteja totalmente distante, porque Abraão é o pai da fé? Porque, o cara tem que ser muito zica. Ele não tem terra, ele não tem semente, só que ele está na pegada. Eu estou ali no altar do Senhor. Tranquilo. E aí falou assim, Ló, aquele cara que deu um tapa na sua cara, pegaram ele. Ló era um cara rico. Abraão também, né? Tanto que a gente viu que eles estavam tão abastados que a galera começou a brigar, eles tiveram que se separar. E aí, olha que oportunidade linda que Abraão teve do quê? Ló escolheu. Ló escolheu. Ele era meu sobrinho, ele não tinha nem autoria, ele tinha que abaixar a cabeça para falar comigo. Mas ele quis as planícies bonitinhas, ele quis ficar lá perto das cidades, né? A gente já sabe que cidades ali no Gênesis nunca vai ser uma coisa boa. Ele quis ficar longe, né, da autoridade de Deus, ele escolheu esse caminho. Eu quero que Ló morra, eu quero que Ló seja destruído, ou então que ele venha aqui até mim ajoelhado pedindo... Não, o que Abraão faz? Abraão fala assim, não, beleza. Pegaram Ló então? Pegamos. Junta ali uma galerinha ali do Vale do Hebron, ali a galera debaixo do altar do Senhor, pessoal da aliança, e vamos buscar esse negócio que é nosso. E eles chegam lá, à noite, na surdina, na maciota, vão lá e matam os caras lá, ganham dos caras, dão um apavoro no pessoal, aqueles reis vão embora. E começam a acontecer umas coisas engraçadas que eu vou mostrar para vocês. Engraçadas porque, né, não foram comigo. Mas tudo tranquilo. Termina a guerra. Agora você imagina, como eu falei, esse pessoal que eles atacaram, eles tinham vencido 4 reis, né, eles tinham vencido 4 reis. Estou conseguindo escrever ao contrário até. Eles tinham vencido 4 reis, o pessoal de Sodoma, Gomorra, tinha levado Ló. Vieram passando, levando tudo, roubando todo mundo. Então, imagina o espólio de guerra que não tinha. Aqui a gente fala reis, gente, e a gente pensa aquelas batalhas meio Senhor dos Anéis, né? 100.000 contra 100.000, pessoal de armadura, com umas lanças do tamanho do monte de cavalo e tal. Esquece Hollywood, galera. Aqui o pessoal estava começando a mexer com ferro. Batia uma espada na outra, amassava, quebrava e tal. Por isso que era uma coisa meio das armadilhas ali. O pessoal dormiu, 300 foram lá e pum, acabaram com o negócio. E aquele escuro, né? O pessoal não sabe das coisas e tal, mas Deus está nesse negócio e depois eu vou mostrar para vocês como isso é verdade. Então, esquece aquelas coisas homéricas de, nossa, né, 4 reis, grandes alianças, o pessoal tudo bombadão, fortão e tal. Aqui era uma coisa meio, é o começo ali, primícias. Tacape, aquela coisa meio assim, estamos começando a mexer com bronze e tal, esquece essas coisas. Então, beleza, mas mesmo assim tinha o quê? Muito espólio, muito dinheiro, muita coisa. E Sodoma foi uma dessas derrotadas aqui. E olha só que coisa interessante. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer, que era o líder lá, né, dos outros reis, e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Safé, que é o Vale do Rei. Então, assim, imagina, fala logo antes, né, aqui quando eu li aquele monte de nome, aquela história e tal, fala aqui, versículo 10. Ora, o Vale de Sidim estava cheio de poços de betume, ou poços de piche, e isso atrapalhou muito a batalha. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram
alguns caíram neles, ou seja, o exército deles foi desbaratado. E os restantes fugiram para o monte. Eles tomaram couro na batalha, correram. Só que quando eles ficam sabendo que Abraão passou a espada em todo mundo lá, está cheio da bufunfa, o que o rei de Sodoma faz? Ah, vou lá conversar com esse cara, meu. Isso aí é meu. Então, essa expressão que é usada aqui, o rei saiu-lhe ao encontro, é a mesma expressão militar. Então, a gente vai ver, desde o começo, Sodoma, Gomorra e etc., são extremamente ligadas o quê? Ganância. Por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Ah, porque lá tinha homossexualismo, Lucas. Porque não sei o que lá. Lê lá o profeta Ezequiel, capítulo 16, e depois a gente vai descobrir um pouquinho mais. Fala o quê? Que elas eram tão ricas. Eu vou dar só o spoiler aqui, né? Depois vocês conferem lá. Falam que elas eram tão ricas e elas se esqueceram de quem? De Deus, se esqueceram dos pobres, se esqueceram de tudo. Sodoma e Gomorra devia ser uma cidade top, a mais top da época. Tem um filme que mostra um pouquinho isso, acho que é o Escorpião Rei e tal. Em todas as cidades que o pastor Ezequiel já falou isso sobre Daniel e tal, né, Babilônia, né, que vai ser a imagem depois do governo de um sistema antideus, reinos extremamente opulentos, extremamente cheios do dinheiro. O próprio Nabucodonosor, Daniel falou o quê? Se você mudar de mentalidade e começar a ajudar o pobre, talvez o seu reino seja mantido, mas não adianta nada. Então, esse cara começa a falar assim, olha, eu vou pegar a grana de Abraão. E acontece um dos encontros mais bonitos e mais misteriosos, de alguma forma, da Bíblia. Melquisedeque, rei de Salém, e aqui Salém é uma abreviação, né, do que a maioria dos teólogos, né, concordam, do que vai ser Jerusalém. E também tem a ver com o Shalom, a paz que a gente aprendeu lá no começo do Gênesis. Então, o rei de Salém, enquanto o rei de Sodoma vai o quê? Para tomar a parte dele, né? Vai para tomar a riqueza dele, como que o rei de Salém se apresenta para Abraão? Está aqui, versículo 18. Não precisa olhar para mim, não. Melquisedeque, rei de Salém, faz o quê? Faz o quê, Rafides? Obrigado, viu? Você trouxe aqui, eu vi lá, você é fera. Você é fera. O que faz o rei de Salém? O rei de Salém não. É o rei de Salém, sim. Traz pão e vinho. Pão e vinho, hein, galera? Será que tem alguma coisa lá para frente? Vamos lá. Então, enquanto um vem para tirar, vou botar aqui, enquanto Sodoma pensa na barriga deles, só quer saber do deles, egoísta, o rei de Salém vem para dividir. Trouxe o quê? Pão e vinho. Trouxe comida pra caramba. Vamos alimentar essa galera aí. Vamos comemorar. Vinho é símbolo de alegria na Bíblia. E, olha só, fala, e aí tem alguns mistérios na Bíblia aí. Melquisedeque, por exemplo. Você vai me perguntar, né? Quem que é Melquisedeque? Melquisedeque, esse nome significa rei justo. Ou o justo rei que eu sirvo, coisas parecidas. Melquisedeque, rei de Salém. Fala que ele era o quê? Sacerdote de Deus. Sacerdote do Deus Altíssimo. A primeira vez na Bíblia que aparece a palavra sacerdote. E vamos trabalhar alguns mistérios aí da Bíblia. Primeiro, de onde vem Melquisedeque? Eu nem imagino. Quem vai responder isso para vocês? Ninguém. A gente não tem como saber. Porque o que a gente sabe de Gênesis é basicamente as genealogias. De onde Melquisedeque saiu? Não sei. Ele não é da genealogia da semente santa. Melquisedeque é um mistério da Bíblia. E eu já vou mostrar para vocês. Outra coisa. Ali não existe um artigo definido. Então, ele não é o sacerdote de Deus. Poderiam existir outros sacerdotes do Deus Altíssimo. Como isso funciona?
Não sei, gente, desculpa. Eu não vou conseguir explicar para vocês. E vários teólogos na história brigaram por isso e eles não conseguiram explicar. Então eu estou bem satisfeito com a explicação que a gente está dando aqui. Mas ele é um negócio tão diferente, porque ele vira uma referência da manutenção de Deus. Davi, que vai ser o Senhor de Jerusalém, né, cidade de Davi, ele vai falar assim, eu sou servo de Melquisedeque. E vai falar que o próprio Jesus vem da linhagem de Melquisedeque. Lucas, o que isso quer dizer? Gente, a gente vai brigar aqui muito tempo e eu não vou conseguir explicar tudo para vocês. Mas existem alguns mistérios na Bíblia e esse é um deles. Porque como que um homem pode abençoar o próprio povo de Deus? Que é isso que acontece, né? Ele vai e abençoa Abraão. Eu não sei, mas eu sei que Deus está nesse negócio e eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários na tua mão, e de tudo Abraão lhe deu o dízimo. Olha só que coisa engraçada. Aqui, como eu falei, se a gente vê o começo do capítulo 14, vai falar de vários anos, né, que essas brigas todas aconteceram. Aqui parece que eu estou falando coisa de uma semana, né? Abraão e Ló brigaram, um olhou para a terra, morei perto, agora eu estou dentro da cidade, e Abraão está lá no cantinho dele ainda, servindo o Senhor e tal. Parece que tudo isso aqui aconteceu numa dormida e deitada, mas aqui falam que foram pelo menos 15 anos dessa história. Dessas brigas, dessas lutas, de todas essas coisas, eram distâncias geográficas imensas. Então, quando fala que um cara sobreviveu e foi lá contar para Abraão, gente, é uma jornada para encontrar Abraão, toda essa situação e tal. E aí, uma coisa que é interessante. Terminou o capítulo 14, Deus falando com Abraão, como, né, eu vou colocar a terra na sua mão, né, vou gerar descendência, todas aquelas coisas e tal. E, no capítulo 14, cadê Deus no capítulo 14? Está acontecendo guerra, cabeça rolando, espadada, pedrada na cabeça, um monte de gente sumindo, gente sendo roubada, mulher do cara desaparecendo, um monte de coisa acontecendo. E cadê Deus nessa bagunça? Ele não vai aparecer aí, gente. Vocês podem procurar de qualquer jeito. Mas quando Abraão vence, ele fala assim, galera, vem comigo, estratégia. Eu sou o cara da estratégia, vocês não sabem nada de emboscada. Eu com 318, matei, apaguei 5 reis, né, que foram que venceram os 4. Apaguei 5 reis do Oriente, a gente já sabe que o Oriente representa a distância de Deus, uma série de coisas e tal. Não. Deus está nesse negócio todo aqui. Eu tinha que pegar uma outra lousa maior, escrever um Deus aqui, para... Deus está nesse barato inteiro aqui. Qual a primeira coisa que Abraão faz quando... Fala, foi Deus que me deu vitória em todas essas coisas. E aí, ele dá o dízimo das primícias dos espólios. Ele fala, isso não é meu. Eu não tenho direito sobre essas coisas. E aí ele coloca todo o dízimo diante de Melquisedeque, e acontece uma coisa que a gente chama de quiasmo na Bíblia, né? Abraão levanta a mão, agradece ao Deus Altíssimo e tal. E aí acontece um negócio interessante. Então, né, as coisas estão acontecendo em paralelo, é o que a gente chama, o quiasmo aqui, né? Uma estrutura literária. Então, aparece o rei de Sodoma. O rei de Sodoma a gente sabe que está vindo atrás de Abraão, ele ainda não apareceu aqui. Estou chegando lá. E a gente tem o rei de Salém, que já está batendo um papo fera com Abraão. Quem que vai chegar nessa conversa? O nosso amiguinho aqui de Sodoma vai aparecer. E o que ele fala? Ele vai tentar dar uma pavor em Abraão. Esse cara ainda não entendeu nada. Vamos lá. Então disse o rei de Sodoma, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Olha só. A gente já viu que as autoridades e as lideranças desse período, né, Deus já abriu mão. Então, olha como o cara chega para falar com Abraão. O cara correu lá do piche.
agora há pouco. Fugiu da batalha. Ia tomar um couro. Correu e tal. Agora a pessoa está o quê? Está humilde? Aprendeu a lição? Não, essa galera não aprende, né? E é uma lição para mim e para você também, né? É difícil. E a gente chega cheio de autoridade, olha só como ele fala, ó, ele não vai chegar para Abraão como um cara, né, que se põe no lugar dele. Dá-me, vem cá e me dá o quê? As pessoas e os bens ficarão contigo. Esse as pessoas não é somente o termo no hebraico, não quer dizer somente as pessoas, ser humano, físico, mas tem relação com todos os rebanhos, meio tudo que tem vida. E o quê? O dinheiro, a grana, fica com você. O rei de Sodoma, ele quis parecer um cara gente boa. Ele quis falar, não, ó, você pode ficar aí com as coisas, mas a galera, né, o pessoal que trabalha aí, o pessoal que tem disponibilidade aí, vem comigo. E aí Abraão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália para que não digas, eu enriqueci a Abraão. E aí a gente precisa parar e pensar um pouquinho, entender algumas coisas. Esse negócio de não vai ficar um fio, não vai ficar uma sandália, remete alguma coisa na cabeça de vocês? Lógico que remete. Vocês manjam pra caramba da Bíblia. Quem que fala isso daí para um cara? Moisés, né? Ó, fala de novo, Moisés. Quando Moisés chega, né, no Egito e tal, aqui, filhão, pode ficar tranquilo, você não manda em nada. Não vai ficar uma unha, não vai ficar, né, nada. Faraó tenta essa jogadinha com Moisés. Não, ó, eu deixo vocês irem e tal, vai lá no deserto, adora o seu Deus e volta. Não, assim, aqui não funciona dessa forma. E aí, Abraão, e aí vamos lembrar, a gente precisa lembrar. A gente está aqui dentro do livro do Gênesis, a gente está vivendo, vou dar um destaque para Abraão, né? Abraão está muito molinho aqui, coitado. Abraão, Moisés, não foi. Então Abraão, ele está naquela situação. Imagina aqui, ó, no capítulo 13, vê como Abraão vai evoluindo. No capítulo 13, ele fugiu da fome, deu a mulher dele falou que era irmã, e o faraó descobriu de uma maneira muito triste que a gente não pode mexer com a semente de Deus e nada parecido. No capítulo 14, no finalzinho do capítulo... Não, isso aqui foi no capítulo 12, né? No capítulo 13, termina com ele fazendo um altar ao Senhor. E ele fala assim, beleza, eu vou ficar com a terra ruim, mas eu vou depender de Deus. No capítulo 14, Abraão está arrancando cabeça, está guerreando, está fazendo um monte de coisa, mas ele está lutando pela terra dele? Não. Ele está lutando pela semente dele? Não. Por quê? Abraão entende que isso aqui é um projeto de quem? De Deus. Ele que vai fazer isso aqui. Agora, olha só como Abraão entende. Aqui, quando ele faz o altar e etc., ele fala que, mesmo que eu fique na terra ruim, quem vai me sustentar é quem? O Senhor. O que ele fala, joga aí na cara do rei de Sodoma? Que a gente nem sabe o nome, nem nunca vai saber. Quem que me sustenta? Filhão, você pode levar tudo embora, eu não quero nada de você. Você nunca vai sair da tua boca que você que sustenta Abraão. Nunca vai sair da tua boca que o rei de Sodoma sustenta o povo de Deus. Nunca. E aí, você tem que pensar comigo. Você tem que pensar, não tem como a gente não pensar nisso. O pastor Ezequiel falou aqui uma coisa uma vez que é muito verdade. Ele falou assim, ó, Eduardo Cunha, ele perdeu a oportunidade de ser o cara. Ele podia ter sido, olha, esse homem é o homem de Deus. Esse homem, mas não. Entrou no sistema, se vendeu. Eu li um texto, um artigo de um pastor que falava assim, pode falar se é ilícito, se não é, o Cunha ficou rico depois que ele virou Eduardo Cunha e etc. E aí, eu e você, o quanto a gente está disposto a viver nesse sistema? O quanto a gente está disposto igual... Vocês, todo mundo aqui trabalha, todo mundo está dentro da universidade, todo mundo ainda tem uma vida normal. O quanto que a gente realmente vive esse negócio? Não, é Deus que me sustenta. Eu não preciso fraudar o imposto de renda,
eu não preciso viver uma vida desesperada atrás das coisas. Ninguém vai ter autoridade, nenhum patrão vai chegar e vai falar assim, ó, sou eu que pago o teu salário. Não, 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 não. Fala igual a Rochelle, né? Meu marido tem 2 trabalhos. O meu Senhor me sustenta. Meu Senhor me sustenta. Eu estou dentro de um projeto que vocês não entendem, galera. Meu projeto é muito maior. Eu tenho um projeto de vida. Deus está dentro desse negócio aqui. Eu não vou morrer enquanto eu não ver isso aqui, ó. Abraão entende plenamente. Isso não muda, gente. Isso não muda. Os princípios, os projetos de Deus não mudam. Então, assim, enquanto o nosso sustento for o nosso diploma, né, for a força do nosso trabalho, for a nossa intelectualidade, né, for as pessoas que a gente ama, né, o Marquinhos falou um pouquinho sobre isso. Então, não, ó, sem minha família, sem os meus amigos. Enquanto a gente vive baseado nisso, a gente está pertinho de Sodoma lá. A gente vai viver trocando. E a gente vai viver uma vida eternamente insatisfeita. Abraão estava diante do espólio de 4 reinos, igual eu falei. Eu devia ter uma galerona. Devia estar um banquete lá, Melquisedeque acabou de servir o banquete. Eles acabaram de agradecer a Deus. E ele podia muito bem ter virado a moeda ali. Igual eu falei, aqui a gente mostra tudo como se fosse uma coisa acontecendo atrás da outra, né? Mas ali, ó, devia ter, uma galera já estabelecida. Todo mundo ali de baixo, todo mundo devia servidão a Abraão. Porque Abraão que resgatou eles, né? Eles eram espólios de guerra. Muita riqueza, muita coisa. E o olho de Sodoma está onde? Está nisso. E vai continuar nisso. E os nossos olhos? A gente está mais o quê? Próximo disso aqui, ó. Se aproximar, viver, ser um bom cidadão, está cada vez mais amarrado com esse sistema corrupto e corruptível, ou mesmo quando a gente não entende nada, quando a gente é Abraão, o hebreu, quando a gente está casado com uma mulher estéril 2 vezes, como a gente vê em Gênesis, mas a gente tem noção do plano de Deus. Eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para outra coisa. E Abraão enche a boca e fala, Abraão vira um homem, né, de um homem medroso, ele fala o quê? Levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, Ele é o dono do céu e da terra. E depois de dar o dízimo, né, ele vai fazer tudo isso, e aí continua a generosidade de Abraão, né? Juro que nada tomarei do que pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão a parte, né, senão que os rapazes comeram, que não ia ter como voltar, né? E a parte que toca aos homens, Aner e Skol, que foram os amigos dele que foram juntos, que foram comigo, esses que tomem o seu quinhão. Então Abraão ainda é generoso. É engraçado, como Sodoma, não vou saber o nome do rei lá, mas é engraçado como Sodoma tenta chegar com autoridade perante Abraão, né? Como que Sodoma tenta mostrar autoridade sobre Abraão. Mas Abraão põe o quê? Abraão põe ela no lugar dela, né? Tem uma música do Frejá que fala assim, né? Que o dinheiro é bom e etc. Mas a gente tem que falar pelo menos uma vez. Quem que é o dono de quem? Então, se a gente vive uma vida pautada no dinheiro, pautada, né? Não nos outros. Quem que é a autoridade da nossa vida? Abraão já chega e fala assim, vamos com calma, aqui você não manda nada, pode deixar que eu que vou organizar esse negócio aqui. E ele fala, ó, a minha parte eu não quero nada, você não vai ter nunca a oportunidade, Sodoma nunca vai falar, olha, eu ajudei Abraão, eu ajudei o povo de Deus, vocês não têm parte comigo. E ele fala assim, agora ele foi generoso. Porque por mais que aquele espólio fosse todo dele, ele falou assim, ó, os caras que estavam comigo, eles podem pegar à vontade, o que eles quiserem. O que sobrar, aí, ó, é com vocês. E aí a gente entende um outro princípio do povo de Deus, que a gente esquece, que é a generosidade.
O povo de Deus é um povo generoso. É um povo que foi chamado para abençoar os outros. E é isso que acontece. Abraão não vai fazer parte não vai ajudar Sodoma, não vai ajudar não, Abraão não vai fazer nada disso. Eles não vão ter parte com Abraão. Mais para frente a gente vai entender algumas coisas que acontecem, né, lá no capítulo 19. Se você quiser ir na sala dos jovens, não estou brincando. Os jovens vão continuar na pegada, né? Mas é engraçado, porque logo depois dessa passagem, como que começa o capítulo 15? E até talvez o subtítulo aí. Depois dos acontecimentos, veio a palavra do Senhor de Abraão numa visão: não temas, Abraão, sou teu escudo, teu galardão. Será sobrenome do... E ali aparece assim: Deus anima a Abraão. Por quê? Abraão começa o quê? Abraão começa a ficar velho, né? Abraão começa a ficar velho. Essas coisas aqui, tem uma hora que parece que não vão fazer sentido. Abraão vai meter várias vezes o pé pelas mãos, como a gente já viu desde o começo lá, no capítulo 13. E tem muita coisa para a gente aprender no livro de Gênesis, muita coisa boa para a gente viver, para a gente entender como esses homens realmente podem ser chamados de pai da fé e como uma série de coisas podem acontecer para que a gente entenda ou para que a gente viva melhor o plano de Deus. A gente olha toda essa história de cima. A gente sabe o começo, o meio e o fim. Abraão não, meu. Abraão está o quê? Vivendo, acorda, né? Dorme, acorda, dorme, acorda. O que está acontecendo? Não sei. Abraão está dentro do projeto de Deus. E a gente também tem que, assim, não está o projeto mais bonito, né, de apresentação, mas a gente também tem que estar dentro do projeto de Deus, né? Nós já sabemos como essas coisas aqui vão se estabelecer, né? Mas a gente ainda tem muita dificuldade. A gente ainda é amarrado por muitos projetos que não tem nada a ver com o projeto de Deus para a nossa vida. Né, o Marquinhos falou um pouquinho sobre isso, sobre amizade, né, e uma das coisas que eu falo, né, a minha turma, alguns amigos do seminário, falei, uma das coisas que a gente escolheu foi tentar pautar o nosso ministério pela amizade, não pela política. Então a gente... É uma coisa que a gente gosta de preservar, investir. E precisa de tempo para isso, precisa de investir nas amizades, precisa de passar tempo junto, conversar, né? Isso demanda o quê? Tá ali, ó, pão, vinho, demanda você largar um pouquinho disso aqui, ó. Largar um pouquinho às vezes do seu trabalho. Ah, mas eu tenho um plantão, beleza. Investe no seu amigo, investe na sua família, chama ele para almoçar, mostra para ele o projeto de Deus na sua vida. Ah, não tenho tempo, Lucas, desculpa. Então a gente precisa rever algumas coisas. Talvez a gente esteja só desse lado da lousa aqui, ó. Aquele lado aqui a gente vem quando? Ah, no domingo à noite, às vezes no domingo de manhã. Sábado à noite? Ah, de vez em quando. Então, a gente precisa começar a entender que a autoridade de Deus está ali, ó, está no projeto. Deus não vai falar sempre o projeto dele para Abraão. Eu vou fazer errado, né? Deus não vai ficar lidando com Abraão como uma criança. Mas tem horas que Abraão precisa entender algumas coisas, né? E é isso aí, gente. Era tudo isso que eu tinha para falar para vocês. Não sei se ia tocar o sinal, se vai tocar o sinal, não sei se está na hora ou não. Quase um Moisés, hein? E tem mais uma série de coisas aí para a gente aprender sobre o livro de Gênesis, aprender sobre a Bíblia. Eu acho que eu vou... Beleza. Meu amigo, tô ouvindo meu nome e parece... Hã? Gabi vai dar um recado. Tranquilo, vamos orar. Eu não faço isso com os meus alunos lá, mas a gente ora e Gabi dá o recado e a gente segue. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, Deus. Obrigado, Pai, porque tua Bíblia, tua palavra, que é a Bíblia, é perfeita, é eficaz. E a gente precisa conhecer mais dela, Pai. A gente precisa entender melhor como os textos se relacionam, as coisas que realmente são importantes, ó Pai, e que muitas coisas que não mudaram, Deus. A gente precisa seguir, ó Pai, bons exemplos,
como o exemplo de Abraão, que a gente possa, ó Pai, realmente viver a nossa vida pautada no Teu projeto. Que a gente possa entender, ó Deus, que muito mais do que qualquer quantia de dinheiro, muito mais do que qualquer honra ou qualquer glória, por ter vencido grandes batalhas, nós somos dependentes do Senhor. E o Senhor é que nos dá, ó Pai, honra, é o Senhor, ó Deus, que nos dá todo o sustento, ó Pai, e que a gente não permita, ó Deus, que nada, ó Pai, seja colocado acima do Senhor, que, ó Pai, tente buscar, ó Pai, glória para Ele, Senhor, que a gente não permita, ó Pai, que nada, Senhor, chegue no final da nossa vida e fale, ó, você viveu por mim. Nem a nossa família, nem os nossos amigos, muito menos o nosso emprego, ó Pai, ou as questões, ó Deus, que às vezes nos trazem algum status, como academia, né, ou as carreiras das nossas vidas, que a gente possa, Pai, terminar a nossa carreira e como Paulo, Senhor, guardar a fé, ó Pai, e viver, Senhor, alegre, Senhor, porque nós vivemos o Teu projeto. Que a gente tenha, ó Pai, a autoridade, Senhor, para quando as oportunidades vierem de nós trocarmos, Senhor, aquilo que nós aprendemos, os valores que nós vivemos aqui, que a gente tenha a coragem de dizer não, independente para quem seja, mas que a gente mostre, Pai, que nós vivemos num projeto muito maior. Um projeto, ó Deus, que não é uma religião, mas é um estilo de vida, um novo sistema de pensamento que transformou a nossa vida de tal maneira que a gente não consegue mais compactuar com as coisas do mundo. Que o nosso país, Pai, possa viver isso, que as nossas famílias possam viver isso, que a gente possa viver isso, ó Pai, dentro dessa igreja, e que assim nós vamos ser conhecidos, ó Pai, assim como Abraão, como o Teu povo. O povo de um Deus que não é limitado pelas paredes, o povo de um Deus que não é limitado pela geografia, um povo de um Deus que não é limitado por nada, Deus. Porque o Senhor é o dono de tudo, ó Pai, debaixo do céu e da terra, e é o Senhor que distribui, ó Pai, e dá conforme o seu bem-querer. Então que nós possamos, Senhor, viver debaixo da Tua mão, ó Pai, misericordiosa, amorosa, e com uma palavrinha que muitas vezes nós nos esquecemos, que é satisfeitos, ó Pai. Nós possamos ser satisfeitos, mesmo sem terra, mesmo sem nome, mesmo, ó Pai, às vezes chegando até a duvidar dos Teus projetos, como Abraão chega a fazer, que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia de nós e continue, ó Deus, a caminhar conosco. É o que eu te peço, te agradeço, no nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém.